A realidade é o seguinte, irmão Francisco, eu gostaria que você falasse sobre o papel da igreja na formação da consciência política de um povo. Bom, antes de falar propriamente desta importância, a gente precisa entender o seguinte: nós vivemos num país cristão. Se você não é cristão, nós respeitamos, não há problema nenhum. Mas a gente tem que olhar para as raízes desde o início. O meu trabalho, no meu mestrado, versava sobre acompanhar a questão da diplomacia e da igreja. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o Brasil Império, a igreja, ela fazia praticamente toda a política, pode-se dizer, social, e também, por exemplo, a questão dos casamentos. Nós não tínhamos casamento civil, o casamento era o religioso, que era o registro que ficava. Antes, se você voltar atrás, nós não tínhamos registro de nascimento. Não era um consórcio material, né? Nós não era tínhamos um compromisso divino. Né? Divino. Mas se você olhar também antes, no início, nós não tínhamos o registro civil. O registro que se tinha era o batistério, era o batizado. Exato. Que mostrava a data que a criança tinha nascido e por aí afora. A igreja é que tinha os cemitérios, todos os cemitérios eram da igreja, então, quer dizer, quando a pessoa morria tinha que enterrar onde? Enterrava, os cemitérios geralmente eram paroquiais, cemitério paroquial. Aqui em Batatais nós temos até ali hoje. Do lado do Batatais, né? Agora administrado pela prefeitura, mas foi um cemitério da igreja, propriedade da igreja, e por aí afora. Então a igreja sempre esteve envolvida. Aí depois, é claro, com a República, nós tivemos aí uma ideia de cortar tudo, inclusive, se o padre fizesse casamento sem ter o civil antes, ele podia ser preso, questão de processo. Aí começou uma perseguição doida, mas a igreja nunca deixou de olhar para as políticas públicas, olhar para os pobres, como diz o Evangelho, e atendê-los em todas as suas necessidades. A questão da saúde, através das nossas santas casas, Santa Casa é da Igreja Católica, hoje não, filantropia e tal, mas, quer dizer, foi a Igreja Católica com as freiras e os padres, os bispos ali, tudo trabalhando para poder ajudar naquele aspecto da saúde. A questão da assistência às famílias mais necessitadas em relação ao alimento, em relação a roupas, as igrejas sempre fizeram esse trabalho, né? Então a igreja viu a necessidade de não só fazer isso, o assistencialismo, mas no sentido de criar consciência das pessoas. Então, a igreja no Brasil, ela é um pouquinho à frente de muitos países do mundo, se nós compararmos. Então, a igreja do Brasil, ela sempre publicou as chamadas cartilhas. Então, todos os anos eleitorais, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela publica uma cartilha orientando a população católica, é claro, mas que serve para todos os eleitores. A igreja não tem candidato. Os membros da igreja podem ter, mas eu não posso falar em nome da igreja para nenhum candidato. A igreja não tem partido. A igreja não é partido A, partido B, isso está errado. Isso é contra aquilo que pega a igreja. Quem está fazendo isso está errado. A igreja não tem partido. O partido da igreja é Jesus Cristo. Então, ou seja, ela pega a doutrina cristã, e a igreja tem uma doutrina social riquíssima, iniciada com o Papa Leão XIII, e que sempre a igreja nessa doutrina social, Paulo, ela começou através dos seus documentos, o primeiro deles chamado Rerum Novarum, das coisas novas, e ela falava ali das férias, que não existia naquela época, ela falava das mulheres grávidas ter que parar antes e depois ter um tempo de amamentar, ela falava dos funcionários ter hora de almoço, quer dizer, o que a igreja tem com isso? Mas está no documento da igreja. Então a igreja sempre fez isso. Eu acho, irmão Francisco, o seguinte, eu acho que o ideal é sempre assim, é tirar o indivíduo da multidão e levá-lo para o discipulado, para o altar. Agora, você tirar o indivíduo do altar e jogar ele na multidão, principalmente lá no Congresso Nacional, que nós temos hoje, eu acho um crime isso daí, desculpa. Então, independentemente de qualquer segmento religioso. Esses documentos todos, depois você vai ver, principalmente João Paulo II e o Papa Bento XVI, ele tem uma visão bem firme quanto a isso, ele fala, os leigos, isso é papel dos leigos. Então a igreja tem que trabalhar para que os leigos estejam... E aí quando eu falo, não é só política partidária, no sentido eu quero um cargo, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado, não. Mas nós temos tantos conselhos que você pode trabalhar politicamente nesses conselhos. Então a igreja fala, é papel dos leigos estar ali. Exato. E não é papel do padre ou do bispo se envolver com isso, porque aí você... Porque, por exemplo, se eu tenho uma paróquia, se eu tenho uma diocese, é claro que dos cristãos católicos que militam comigo ali, que estão comigo, uns torcem para esse partido, votam nesse partido, o outro vota para o outro. Então, a partir do momento que eu tomo um partido de A ou de B,
aí é complicado você Porque aliás administrar isso. o maior democrata que pisou até hoje em solo, aqui terreno, chama-se Jesus Cristo, Jesus né? Cristo. Então somente.